Olá, pessoal. Esse é o sexto episódio do Soma de Ideias. Eu sou André Chad, mas pode me chamar hoje de Marlboro Man. E eu sou Henrique Abel, salvo prova em contrário. E hoje a gente vai falar de propagandas de cigarro, um pouquinho de tabagismo, né? E no segundo bloco o assunto é surpresa. Surprise, surprise. Deixando claro desde o começo, né? A gente hoje vai falar um pouco aí sobre a publicidade do cigarro em diferentes décadas, mas de modo algum a gente está querendo fazer um programa aí apologético ao ato de fumar em si, né? Não, evidentemente que não. Evidentemente que a gente resgatar o aspecto cultural dessas propagandas antigas não é aí na intenção de absolver o cigarro em si. Não, é um consenso bem estabelecido já de muitas décadas que o cigarro faz né, um mal para a saúde, que é assim, torna ele indefensável, né? Não é? Porque tem outras coisas, claro, que faz mal para a saúde, né? Alimentação, o cara é viciado, sei lá, em fast Torcer food. pro Inter. Torcer pro Inter faz Começou muito mal, a polêmica, o programa torcer mal pro começou. Inter, pro Vasco, entendeu? Mal começamos e já aí 1 minuto e meio de programa e já tem polêmica. Mas tu sabe, cara, que eu sou um ex-fumante, né? Eu fumei muitos anos. Eu parei de fumar faz 8 anos. E o cigarro, ele é uma relação abusiva. Tu compara ele a uma relação abusiva, assim. Porque ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, bom, tu só pensa nele, né? Tu fica, meu Deus, que paixão pelo cigarro. Mas ele é abusivo. Ele vai te matar, ele te causa um monte de problemas, Sim. né? Ele é um perigo real, né? E quando a gente é jovem, evidentemente, a gente não dá bola. Mas ele é. Não, é indefensável, não é como outras coisas assim que fazem mal também, por exemplo, de quando em quando tu abusar um pouco da alimentação. Claro, se tu tem uma alimentação extremamente desregrada e desbalanceada, isso pode daqui a pouco gerar malefícios comparáveis ao do cigarro, mas é um hábito que... Isso é uma coisa interessante, fazendo aí uma pesquisa para a pauta do nosso programa de hoje, né, depois que a gente definiu que a gente ia falar dessa questão da publicidade de cigarros, eu fui um pouco atrás do histórico disso. E a gente imagina às vezes que quando é que começou esse enfrentamento da ciência contra o cigarro, né, dos estudos e coisas? Porque se a gente for pegar em termos assim, de limitação à publicidade, aqui no Brasil isso começou já nos anos 90. Sim. É muito tarde. É a partir dos anos 90 que tu vai ver assim aquelas propagandas maravilhosas e coisa e tal, superprodução, longas, propagandas de 2 minutos. Em horário nobre? Em horário nobre. E que daí elas terminavam assim, o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial, e é aquela coisa, e aquilo é uma novidade, tu volta 10 anos assim, no final dos anos 80 e comecinho dos 90, só tinha a propaganda high production, né, aquele espetáculo, não sei o que, bababá, em horário nobre, que nem tu falou, e não tinha nenhuma ressalva. Então é ali já para a segunda metade dos anos 90 que começa a ter umas restrições, tem ali uma inserção, né, de um aviso dizendo que faz mal. E realmente, assim, de ter uma restrição mais assim, vocês não podem passar tais e tais conteúdos, eu acho que isso já é pro comecinho dos anos 2000, assim, então é uma coisa muito recente. Só que a gente vai... Isso é uma coisa, né, aqui o cenário brasileiro. Mas a gente vai ver, em termos de Estados Unidos, o combate, tanto por meio de ações judiciais, quanto por meio de ações que buscavam limitar a publicidade do cigarro, elas remontam aos anos 50. Sim. É muito antigo, é realmente muito antigo. Mas o problema lá no sistema de saúde deles é muito... Já era muito acentuado, porque o sistema de saúde deles é ruim, vamos falar a verdade. E o malefício do cigarro é muito grande. Lógico. Né? Então já tinham... O sistema de saúde deles é muito bom para quem pode pagar, né? É que eles não têm... Como tudo nos Estados Unidos. Eles não têm uma visão de um sistema universal de saúde gratuito, né? E isso é que faz toda a diferença. Mas falar de propaganda de cigarro, cara, eu adoro as propagandas de cigarro. Não tem como não. Tudo. Cara, não tem como não, porque é essa ressalva que a gente faz, sabe? Uma coisa é o cigarro, com seus malefícios, indefensável, mas a questão da forma, da estética, e principalmente da maneira como essas propagandas se valiam de grandes músicas e da música que estava em alta, por exemplo, nos anos 80, pegavam todos aqueles hard rock e aqueles rockão, assim, aquelas músicas que as pessoas gostavam de ouvir no rádio, coisa, e colocava aquilo com imagens, era quase como se fosse um curta de um filme. Tu tinha o Hollywood Motocross, né? Tu tinha o Hollywood Rock, enfim, dezenas de eventos que marcaram a época de uma geração. Sim, o Hollywood Rock, que nem falou, teve 8 edições, teve a primeira em 75, mas tipo, fizeram e daí ela ficou vários anos sem acontecer. Depois ela voltou ali na segunda metade dos anos 80
e foram edições até 1996. E era um festival enorme. 96 a última, se eu não me engano, com o Aerosmith. Aerosmith, passaram pelo Hollywood Rock, Bob Dylan, Rolling Stones, Aerosmith, então artistas internacionais assim do primeiríssimo escalão. O Blue Lounge, acho que era do Stones, passou pelo Brasil. Olha... Então era um evento enorme. E é interessante a gente analisar como tinha uma variação assim das marcas, das propostas da estética dos comerciais em relação às marcas. Sim. Por exemplo, o Hollywood, né, o famoso Hollywood. Né, todo primeiro cigarro que eu fumei, daqui a pouco eu conto a história. Opa, quero ouvir a história. Primeiro começou pelo Hollywood. Claro. Olha aí! Temos uma chamada no ar! Não vou atender. Programa ao vivo é assim. Brincadeira. Se acontece em reunião ministerial aqui faz parte. Você não pode dar spoiler, né? Mas a gente estava falando. O Hollywood tinha aquela proposta de ser o cigarro da juventude. Então as propagandas... Esportes, tudo. Né? As propagandas, tudo era gente... Você mostrava gente jovem praticando esportes radicais e vivendo em contato... Inacessíveis às pessoas comuns, né? Sim, inacessíveis. O cara tinha aqueles carrinhos... O cara tá o dia inteiro trabalhando no escritório, daí ligava a TV, tava aquele pessoal, eles tinham caiaque, eles tinham aqueles jipinhos... Eu nem sei dizer o nome daquelas coisas que andavam Eles faziam rafting na época que ninguém fazia rafting. Tipo, o que essa gente tá fazendo? Estão se jogando a cachoeira ali com... E todo mundo bonito. Todo mundo bonito, né, entendeu? Se tu botasse, por exemplo, aquele cara ali que tá puxando a obra, que fumava o Hollywood e sentava no boteco, assim... Que contraste que era, né, tia? Então, era uma estética, era basicamente, cada comercial era... Desculpa te cortar de novo, mas era tipo essa campanha que o governo fez agora com as crianças da Dinamarca, né? Sim, uma propaganda de um Brasil muito peculiar, né, do universo alternativo, assim. Nem sei se usaram crianças brasileiras, porque não parece. Banco de imagem da Dinamarca. Olha, voltamos. Entraram no Shutterstock ali, para pegar as imagens. Mas a gente vai analisar essas propagandas antigas dessa marca específica, Hollywood, elas são tudo basicamente variações de um mesmo tema. Sempre o pessoal fazendo esportes radicais, não sei o que, bababá, e eles tinham aquele lema, né? Hollywood, o sucesso. O sucesso tinha que fumar Hollywood. Para tu ter sucesso tinha que fumar Mas o sucesso era uma concepção muito particular de sucesso, porque, por exemplo, eles nunca iam mostrar assim um pessoal engravatado numa reunião, ganhando dinheiro. Mas eu acho que tu viver daquele jeito, daquele lifestyle que eles mostravam, era um sucesso. A faceta não era um sucesso assim, você ficou rico, você tem carrão. Não. O sucesso era aquela coisa de que tu era foda porque tu tava em contato com a natureza, tu era radical, tu era bonito de corpo, de rosto, pegando onda e ali com as gurias, curtindo a natureza. Era o sucesso, né? Sim, era tu ser legal, assim. Aí tu pega, por exemplo, o Hollywood é uma marca muito famosa. Aí a gente salta para uma outra marca muito famosa, que é o Marlboro. Os comerciais são completamente diferentes. É outra proposta. É aquele ambiente rural, paisagem bucólica, e daí aquele cara que não fala nada, vestido mais ou menos parecido, disfarçado de Scheid, assim. O homem de Marlboro se vestia que nem tu, e não. Mas eu me dei mal, porque se for comigo seguir a regra, eu vou morrer de câncer, né? Nós vamos entrar nesse detalhe depois, de câncer. Aí sempre aqueles caras assim, a barba meio por fazer, queixo quadrado, fumando cigarrinho no silêncio, aquela paisagem não tem nada, tem só a fazenda, os cavalos. Não, e a produção, cara, tu vê assim, eu me preparando aí pra pauta do programa de hoje, eu assisti vários desses comerciais antigos dos anos 70, 80, até os anos 90. São maravilhosos. Propaganda de 2 minutos. Assim, parece a trailer de filme, sabe? Não, e a Marlboro tinha uma coisa muito bacana, cara. Porque eu vou explicar isso pra quem não é dessa época. Tinha uma época que existia uma revista impressa chamada Playboy. Tá? O que vocês assistem hoje em todos os lugares, assim. Era o Pornhub impresso. Tinha Playboy. Então tu comprava Playboy e tinha as propagandas da Marlboro logo na contracapa, né? Eu não sei, eu não li essas revistas. Não, me contaram. Eu não sei. Foi um amigo meu. Eu só comprava Tio Patinhas e Pato Donald. E tu olhava aquelas fotos, aquela produção, ela te passava exatamente, né, o sentimento de tu estar ali. Sim. Naquele lugar, sentindo um Marlboro Man, que nunca me influenciou, como tu pode ver. Não, nenhuma. Pode ver que a tentativa, né? Todo o esforço que a indústria fez foi zero. Tu sabe que eu boto esse chapéu aqui, mas se tu prestar atenção, eu pareço o velho da Quaker.
O velho da Quaker assombra o programa sempre. Assombra. A gente nunca consegue desviar dele. Muito melhor ter o velho da Quaker que o velho da Van. Vamos falar do velho da Quaker. Vamos estabelecer. Mas é interessante porque é o mesmo produto, entre aspas, né? A gente está falando, claro, marcas diferentes. Claro. Mas é cigarro, só que a proposta é radicalmente diferente. Sim. Então tu faz um programa que é tudo colorido, as gurias de maiô e coisa, pegando onda com os caras, e daí andando de jipinho, não sei o que, no caso do Hollywood. E no caso do Marlboro é aquela coisa que tu tá tentando pegar aquele homem tradicional. Também assim. introspectivo, né? Solitário. Aquela solitário. Solitário. Assim. O cara não vai botar uma roupa colorida e sair de turma. Eu sou autossuficiente. E o Marlboro. E eles investem muito nessa realidade paralela. Primeiro que tu vai virar o homem de Marlboro. Né? Aquele estereótipo do machão, tipo um Indiana Jones solitário, assim. E segundo, que tu vai ser transportado para o mundo de Marlboro. Sim! Que é aquele lugar onde o Velho Oeste nunca acabou. Sim! É um faroeste eterno, assim, sabe? É tipo um limbo, assim, sabe? É um lugar fora do tempo, fora do espaço, assim, onde nunca terminou. E, cara, tu vai olhar umas coisas assim... Não tem como não rir, né, cara? Não tem. Tu vai olhar umas coisas assim que ficam evidentes quando tu olha essa cultura macho, assim, dos anos 70, 80. Eu acho que 80 é epítome disso, dessa cultura meio macho, assim. Que tu vai observar, a gente observa isso, por exemplo, tu vai sentar uma hora pra ver o filme, um clássico do Schwarzenegger, da Sessão da Tarde, Comando para Matar. Quando tu olha esse tipo de coisa, os Rambo da vida, tu nota que tem, às vezes, uma linha tênue entre uma exacerbação do machismo e uma espécie de uma homossexualidade reprimida. Tu sabe, existe um país distante que tem um presidente que também... É um cara meio linha, assim, né? Tá nessa linha aí. Que transita assim no... Um país distante, evidentemente. Nunca ouvi falar, depois tu me conta onde é. Mas é engraçado porque esse tipo da coisa, essa coisa quase homoerótica que tem na exacerbação da cultura macho dos anos 80, nesses comerciais de Marlboro ela se transforma numa coisa tão escancarada que tu começa a rir sozinho. Eu anotei uma frase de um comercial da Marlboro que é lendário. Talvez em termos de produção seja dos melhores de todas as décadas, né, que eles fizeram, que mostra, no começo não tem narrativa, não tem assim a voz do narrador, tem só os cenários, tudo, close, e daí abre, e daí o cara fumando e coisa e tal. Aí isso já tá, o comercial é longo, tem todos os comerciais uns 2 minutos. Aí o comercial já tá rolando ali há quase 1 minuto quando entra o narrador. Olha, e daí ele mostra assim, apareceu o cara e apareceu uns outros amigos dele, mas é tudo assim, todos os cowboys ali. Aí entra o narrador dizendo o seguinte, presta atenção, depois de mostrar só montanha, cavalo e os magrão ali, cada um, né, os queixos quadrados nos seus cavalos. Assim. Existe um lugar em que alguns homens fazem o que outros apenas sonham. E daí tu fica pensando assim... Mas não era só essa, tinha assim, venha para o mundo de Marlboro, onde os homens se encontram. Essa também é um exemplo. Então tu fica pensando assim, tá, a primeira coisa que tu aprende nesses comerciais é que no mundo de Marlboro não existe mulher. Só tem... Eu queria aproveitar o programa agora e fazer uma confissão. Não, tô brincando. O mundo de Marlboro só tem né, cowboy de queixo quadrado, cavalo, fazenda e cigarro. Então, mas tem cigarro. Cara, tem cigarro. O Marlboro, assim, além do contexto inteiro da marca, eu gosto dessa história do lobo solitário, assim, né? Mas o Marlboro, o melhor do Marlboro era o gosto. Cara, o Marlboro vermelho, ele é o melhor gosto do mundo, sabe? Eu já experimentei, eu acho muito forte. Ele dá uma satisfação, mas ele é muito forte. Melhor que o Marlboro. Cara, eu sonho toda noite que eu tô fumando Marlboro vermelho, cara. Nesses 8 anos. Que susto, achei que tu ia dizer que tu sonhava com o homem de Marlboro toda noite. Não queria contar, né? Não queria contar. Cara, mas o Marlboro, ele tem isso aí. Tu sabe que eu gostava muito da propaganda do Lux Strike, porque eu gosto muito de moto, né? Então o Lux Strike tinha aquele negócio bem urbano, assim, de mostrava a 66 nos Estados Unidos, os caras uma Harley, assim. Só que o Lux Strike é uma bosta de fumar. Ele é ruim, o gosto é terrível, ele é seco. Então, tu não tem, assim, por mais que tu ache o contexto legal, tu não consegue fumar o produto. Né? O produto era muito ruim, mas as trilhas sonoras são demais, né? Sim, essa da Route 66 tinha uma marca aqui, LM? O LM, que roubava um pouco, botava o cara da... Sim, mas tinha eles usavam a trilha sonora da Route 66, né?
numa versão que eu não sei quem fez, daí tinha aquele ônibus, eles botavam a banda em cima, né? Era uma ideia bacana também. Mas o LM é terrível, para começar porque ele é light. Né? Quem foi dedicado ao tabagismo, assim mesmo, e gosta de fumar, porque mata, e não deve se fumar porque mata. Não consegue fumar cigarro light, né? Não consegue, assim. Vai ver o Paulo Santana, esses caras folclóricos, né? Mário Quintana, que todos morreram de câncer. O Leme do Motorhead, né? O Leme do Motorhead. Que praticava aquilo que alguns chamam de chain smoking, que é quando tu fuma literalmente um atrás do outro, ao ponto de que tu já acende o próximo com o finzinho do anterior. Era só, o Leme nasceu, viveu e morreu fumando um Marlborão vermelho, né? O light acabava sendo uma opção, assim, para esse tabagista, eu não gosto dessa expressão tabagista raiz, mas aqui se fala muito, quando o cara tá com efizema e morrendo, entendeu? Então assim, agora eu vou fumar um light, porque vai ficar mais tranquilo, né? Mas o LM, o produto era ruim também, né? Tipo o Free, lembra? Free. O Free tinha propaganda do Satriani, questão de bom senso. Que bom senso, cara, uma mata. O Free, como não tinha nada a dizer sobre a qualidade do produto, porque era uma porcaria, terrível. Ele, né, o argumento dele é que ele te oferecia uma variedade, tinha vários diferentes teores ali. Aí ele acabou cunhando aquela frase que entrou para a cultura popular, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Porque tinha diferentes, né? Assim, teores, não sei o quê. E daí, como eles estavam tentando argumentar que seria uma coisa racional tu fumar um cigarro mais light, assim, eles chamavam questão de bom senso. Não, tu sabe que como se fosse uma grande demonstração de bom senso fumar Free. O LM passava pra mim uma ideia, assim, pra começar que ele tinha aquela trilha sonora do Satriani, né, da baladinha do... Always With Me, Always With You, do Surfing With the Alien. Que é muito legal. Timbrão, marcou. Só que quando acontece dentro de um apartamento meio loft, assim, uma coisa meio aquela época do Friends, assim. E eu defini naquela época pra mim que Free é cigarro de arquiteto. Sabe? Cara, Free é cigarro de arquiteto. Você vai, eu sou arquiteto, sou fumante. Free. Acabou, né? Acabou. Todo o conceito era um cigarro de arquiteto. Né? Não tinha como ser diferente. Por sinal, cara, é um cigarro que ele só te dá câncer, ele não te dá prazer nenhum, porque ele é muito ruim. Né? É muito ruim. Um amigo meu fumava Free muito agora, o Fufa, fiasquento. E ele parou de fumar, né? Agora, claro, nasceu uma filhinha, né? Enfim. Mas fumava Free, como é que eu acho que tem um câncer, uma complicação por fumar Free? Não tem nenhum. É até pior, tem sentido isso. Porque depois, se dá o azar de tu desenvolver uma doença, tu vai ter que explicar pro médico que tu fez isso fumando Free, né? Que seja pelo menos dizendo, bom, mas pelo menos foi um Marlboro. Um Marlboro vermelho, um Camel, né? Um cigarro que tem gosto, né? Mas essa coisa desse estereótipo machão que o Marlboro tenta estabelecer, a gente vê que existe duas contradições eu apontaria. Primeiro, de como é ridículo tu investir nessa ideia do macho a um ponto em que quase acaba ficando uma coisa homoerótica reprimida, assim, porque bem-vindo ao mundo de Marlboro, onde só tem homem e não tem nenhuma mulher por perto e você pode fazer coisas... Fica assim... parece que foge um pouco daquele ideal de ser legal, por exemplo, de mostrar todo mundo indo pra praia com os amigos e com as gatinhas e com não sei o quê. É diferente, né? Mas é uma ideia de tu continuar aquela imagem, né? Parece uma imagem idealizada da masculinidade, assim, de como aquilo acaba soando ridículo de quanto contextualiza. E a segunda coisa, que é uma contradição que não dá pra fugir, é que tinha toda aquela macheza e aquela coisa do maior que a vida, do homem de Marlboro que vive naquele faroeste eterno, só que isso até ali os anos 70, 80, 5 nomes de atores e modelos que participaram ou interpretando o Homem de Marlboro, ou que participaram não necessariamente interpretando o Homem de Marlboro, mas que participaram de material publicitário da marca, morreram de câncer de pulmão. Imagina, possivelmente eles recebiam parte do pagamento dos cachês em cigarro. Eu faria a mesma coisa. Ao ponto de que o Marlboro vermelho chegou a ganhar a alcunha de Cowboy Killer. Sim. De tanto, talvez não tenha coisa que tenha matado mais cowboy no mundo que o Marlboro vermelho. Sim. Aí tu vê a contradição, né, do troço que é pra ser aquele troço que vai te transformar no machão, do mundo de Marlboro e não sei o quê. Na verdade, o mundo de Marlboro, na verdade, é o cemitério, né? Sim, sem sombra de dúvida. Tu lembra das propagandas do Plaza? Esse eu não lembro. O Plaza tinha duas... O Plaza também é um cigarro horrível, assim. O Plaza é um cigarro mais dos anos 70, 80, sei lá eu. Depois a gente tem que ainda falar do Minister, cara, pelo amor de Deus. E o Plaza tinha uma propaganda, primeiro que era o Loves in the Air, que estavam os maços assim dançando, né? No melhor estilo de John Travolta. E outra era uma propaganda do Indiana Jones.
Os maços faziam o Indiana Jones, cara. Essa eu lembro. Essa eu o lembro. Plaza. Aham. Tu imagina assim, o pai vai lá e diz, vamos olhar um filme de aventura, né? Levei a criança pra assistir o Indiana Jones, né? Tinha um negócio, numa época, como é que ficava no cinema, né? Sim. Era um troço onde eles passavam um filme que tinha várias pessoas. É, assim, várias sentava uma do lado da outra, não dá nem pra imaginar uma fofoca, coisa dessa. Claro. E aí tu leva a criança pra olhar o Indiana Jones e quando ela chega em casa, em qualquer horário, porque o comercial de cigarro não tinha horário, Não né? tinha horário. Ela ia se identificar com o Plaza do Indiana Jones, com a musiquinha igual. E eu lembro, e era bem tosca, era um maço de cigarrinho Plaza correndo, aí vinha um outro rolando, fazendo a cena da rocha rolando dos Caçadores da Arca Perdida. Isso. E daí o 2 fechando, como se fosse um portão fechando, e ele passando, assim. Então é um tosco mesmo. Não, e a gente pode falar do quanto influencia também isso, esse exemplo que a gente seguiu aqui agora. O primeiro cigarro que eu fumei, o primeiro foi um Hollywood, né? Isso nós estamos falando aí de 1995. Então, isso aconteceu, eu tocava num conjunto instrumental, violão, né? Então eu andava na escola, como eu era mais novo, tinha as pessoas mais velhas, né, ali, então que já fumavam e tudo mais, era legalzão fumar, né? Então eu pensei, ó, tá pra mim, vou fazer parte do time. Então a gente foi pro Paraguai, pra Assunção, né, fazer uma apresentação lá, uma série de apresentações, e ficamos num quarto de hotel, eu e mais 3 amigos. E eles, bom, enfim, compraram um cigarro e tudo mais, eu pensei, qual tu vai comprar? Eu vou comprar o Hollywood, né? Hollywood Rock, Hollywood Propaganda Nexus, do Live, ó, aí, ó, tá pra mim! O cabelo, tinha um cabelão, tinha aquele kit anos 90, né, cara, cabelão e eu brinco de argola, né, tá pra mim. Aí eu fiquei assustado, como é que eu vou fumar? Assim, não pode ficar cheiro, todo mundo dizia que não podia ficar cheiro. Cara, eu fui pro banheiro de cueca. Eu disse, agora é minha hora, né, cara. Abri um maço assim, ó, em vez de abrir aquele cantinho, eu abri todo de uma vez só, cara, fiz tudo errado. Daí eu pensei, agora sou eu, né, cara. Sentei ali em cima do vaso, pensei aqui, ó, abri, peguei o cigarro, né, cara. Pensei, agora eu vou dar aquele tragadão, jogar a fumaça. Quando eu puxei, eu me engasguei e vomitei. Cara, eu não vomitei pouco, cara. Eu vomitei muito. Aí eu tentei ser legal no mais velho, eu fui piada. E pra piorar a situação, cara, meu primeiro cigarro que eu fui foi um cigarro paraguaio. Cara, não tinha como dar mais errado, sabe? Não tinha como dar mais errado. Pior primeira vez de fumante de todos os tempos. Terrível. Não, mas eu acho que tem uma dignidade intrínseca no teu relato, na tua história, na tua memória, assim, maior do que a minha primeira vez. Por quê? Porque até os anos 90 as pessoas legais fumavam. Claro. Né? Quem não fumava era bunda mole, coisa claro. Que é o exato inverso da realidade atual. Hoje em dia fumante é discriminado. É discriminado. Hoje em dia o cara puxa um cigarro na rua ali, só falta ser apedrejado. Né? As pessoas passam te olhando feio. Claro. E a gente também entende, né? De novo, ninguém está querendo defender o cigarro. Não sem certa razão, até porque hoje nós temos um bom conhecimento da questão do fumante passivo. Né? Claro. Então, mas enfim, ninguém gosta hoje de fumante, mas até os anos 90, comecinho dos 2000, era totalmente o contrário. Eu passei toda a minha adolescência sem fumar, né? Recusava, assim, os amigos estavam fumando, não, eu não fumo. Passei toda a minha juventude, assim, a casa dos 20, sem fumar. Eu fui fumar o meu primeiro cigarro aos 34 anos. Isso é uma estupidez, porque primeiro eu já estava velho para começar a fumar. Segundo, que eu comecei a fumar quando só os bunda mole fumavam, porque as pessoas legais não fumam, ou fumam escondido. Ele vicia muito, né, tia? Ele vicia. É uma coisa muito complicada. A gente vai fazer um pequeno intervalo, segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais dessas propagandas de cigarro, que faltou algumas coisas, tem o assunto surpresa, e uma coisa que eu esqueci no início, curte o canal, dá o joinha, deixa um like, comentário, compartilha, né? Tem o Apoia-se ali agora, que a gente desenvolveu também. Ajude a gente a continuar fazendo esse programa legal com essas duas pessoas bonitas e de muito conteúdo quando falam. Sobretudo modestas. Olá pessoal, bem-vindos ao segundo bloco do Soma de Ideias. Agora, sem esquecer, curte o canal, dá o joinha, deixa o comentário e ajude no Apoia-se. Deixa umas mensagens bonitas lá pra nós que a gente vai adorar. Claro. Tudo com muito amor. Isso. Carinho e compreensão. E compreensão.
Vamos lá, para as propagandas de cigarro mais um pouquinho, porque é muito bom falar disso, né? Embora, vamos ressaltar uma coisa, agora é sério, a gente brinca, mas a gente fala sério também. Não, aqui de forma alguma nós estamos fazendo apologia ao cigarro, o cigarro mata pessoas de forma passiva, né? Resumindo em uma única frase, não fuma, porra. Vamos lá, Bel. Não custa dar o recado, né? Não custa dar um recado direto, né? Mas vale, né? Vale dar aquela entradinha no YouTube, assim, pra fazer esse resgate histórico e rir um pouco, porque tem muita coisa divertida ali no meio. Acho que é o Minister é o pior de todos. Que tem aquele cara bonitão dos anos 70 fumando, assim, numa sala super bonita. Sabe que essa eu não lembro. Eu acho que é Minister. Bom, e se não é, tem a propaganda lá. Mas deixa eu pegar um gancho desse teu comentário. A gente estava falando antes das diferentes estratégias das marcas, né? O Marlboro era mais tradicional, o ambiente bucólico, o Hollywood era mais agorizada, legal e jovem, esportes radicais. Tinha alguns cigarros que investiam, não sei se isso deu muito certo como estratégia de marketing, mas tinha alguns cigarros que faziam questão de passar aquela imagem assim do cigarro de bundão. Que eram cigarros que queriam ser sofisticado, da classe alta, fino. Tu nunca viu essa propaganda que eu tô te falando? Cara, é um cara do conversando, eu não lembro. assim, né, cara? Bom, se alguém foi influenciado por virou aquilo, um bundão. Eu prefiro não conhecer não quero essa nem conhecer esse cara. É terrível essa propaganda, cara. Mas o pior é que tem algumas marcas que investiram nessa, que é uma imagem de produto muito chata, né? Eu acho que é o Minister também que faz aquela imagem dentro de um avião da Lufthansa, que é um cigarro de primeira classe. Bah, que coisa mais... É terrível. Tem um pessoalzinho que vai pra rua com uns cartazinhos hoje em dia que eles adoram esse conceito. Iam achar muito fofo, entendeu? né? Mas ele é terrível, ele é fiasquento. Eu olhei ali, né, quando comecei a fazer um pouco de pesquisa aí pra pauta do programa de hoje, eu olhei alguns, assim, que eu resolvi anotar, porque eles são bem representativos dessa coisa, assim, de cigarros que estavam querendo ser o cigarro metido, do cigarro da classe alta. Um deles é o Chanceler. Acho que é o Chanceler esse da Lufthansa. O Chanceler. E o outro não dá, parece uma coisa inventada, eu juro. Vocês podem depois conferir, é isso mesmo. É um cigarro chamado Pall Mall. Sim, Pall Mall. Pall Mall. Que ele era pra ser bundão. Literalmente de cigarro de pau mole. Meu Deus, Satanás, é você? É o velho da Quaker, cara. É o velho da Quaker. Eu já falei que esse o velho da Quaker. Eu já falei, Juliano, eu te falei que aquele dia que tu trouxe uma Quaker pra cá, esse tipo de coisa ia começar a acontecer. Eu te falei isso. Assombrado. Que coisa. Agora eu vou ter que ir pra casa depois sozinho. Eu vou ficar com medo a noite inteira. Fiquei com medo. Mas voltando ao assunto... Aposto que o velho da Quaker fumava Chanceler. Eu acho que ele ficou... Ou é algum espírito que fumava o Pall Mall. Tô brincando, eu fiquei assustado disso. Era algum espírito que fumava o Pall Mall. Mas tu vê, a propaganda é assim, é um bando de gente, né, com o narizão empinado, assim, entrando numa festa, todo metido a fino, assim, e daí tudo bababá. Parece o encontro dos bilionários, né, encontro anual dos bilionários, assim. E daí entra o narrador, assim, quando pessoas importantes se encontram, você pode ter a certeza de encontrar sempre o cigarro Pall Mall. E as pessoas com aquela cara de pau mole, assim. Então o nome é perfeito. Claro. Sabe aquelas pessoas assim que eles se acham investidores, alguns até são investidores, eles não pensam que são deuses, eles têm certeza. Eles têm certeza. É uma coisa fiasquenta, né, tchê? E ninguém rindo, assim, as pessoas tudo assim com uma pose bem afetada, assim, parece que todo mundo, assim, começar que isso tá segurando uma maçã no meio das nádegas, assim, sabe? Não, e esse tipo de gente, por sinal, eu vou dar um recado pra você que fuma charuto hoje, que é fiasquento e fuma assim, ó. Diz a etiqueta, né, e até por uma questão mesmo de conforto, homem sempre fuma escondendo as unhas. Né? Então o charuto fuma assim, o cigarro fuma assim. A menos que seja pintada bonitinha, daí vai querer mostrar, mas é uma tradição, né? É uma tradição. As mulheres fumam com as unhas abertas, né? E os homens fumam com as unhas fechadas. E nessas propagandas do Pall Mall, que eu me lembro, todos fumavam assim. É o cúmulo da frescura, sabe? É uma coisa tão terrível, é tipo tomar cafezinho com esse dedo pra cima, assim, sabe? Qualquer pessoa quer ser chique e bota o dedinho pra cima. É muito engraçado porque era pra ser tipo uma festa da classe altíssima, assim, mas parecia um velório.
Claro. Porque tava todo mundo assim, com uma cara. Ou que todo mundo foi drogado com algum gás, uma coisa, que tava todo mundo meio que em outra, assim, aquela coisa. E daí era o Pall Mall. Cara, parece uma piada, parece gozação, não parece verdade. É terrível, é terrível. Mas o cigarro de filtro vermelho, em compensação, ele é o contrário disso. Ele é o cigarro daquele cara que tocou a noite inteira no boteco, toma cerveja quente no balcão às 5 da manhã e acha que fez um baita negócio. Mas segue lá, vamos lá. Filtro vermelho é pra matar. E, claro, a gente, né, faz esse resgate não só porque tem um lado aí que é humorístico hoje, em retrospecto é super engraçado, mas também o aspecto da cultura pop, o lado cultural é interessante porque, apesar de que o produto em si é uma porcaria para a saúde, mas havia ali, a gente já falou a questão do Festival Hollywood Rock, outra coisa que é uma faceta legal dessa cultura eventos também esportivos, mas uma coisa legal desse investimento das indústrias desse setor em cultura e música, tu tinha até a circulação de EPs e LPs nos anos 80, assim, com seleções promocionais, com seleções de música, e umas músicas bem legal, assim, hits da época, assim, que vinham em álbuns promocionais. Mas assim, a Hollywood fazia um EPzinho que tinha as músicas do comercial. Dos comerciais, né? Claro. Se o pessoal que está nos olhando aí, se der uma procurada no YouTube, tu encontra às vezes na íntegra, assim, o pessoal que digitaliza e coloca o conteúdo ali, tu vê que era um troço muito legal pra época, porque a gente tem que pensar, isso era muito antes da internet, né? Claro. Então, às vezes tu via uma música, adorei aquela música no comercial, bom, tu não ia saber o nome dela, tu não tinha ela pra ouvir, coisa e tal, então assim, era um jeito muito interessante de tu ter acesso a uns sons legais da época, assim. Então tinha esse lado legal. Era uma indústria que parece que ela tinha consciência que o produto dela era uma porcaria, então ela caprichava numa publicidade que meio ela fazia uma compensação extrema, assim, dos próprios problemas que eram intrínsecos ao produto em si. E antes da gente trocar de assunto, vale a pena a gente fazer uma analogia, né? Hoje, quem ocupa esse espaço é a Red Bull. Dessas propagandas, desse conceito e tudo mais, o produto é tão ruim quanto faz mal pra caramba. Então parece que é um pré-requisito. Se o produto mata, faz mal. A propaganda, a publicidade é maravilhosa, né? A gente vai apanhar dos publicitários, mas talvez realmente seja por aí. Se a publicidade de um produto é muito boa, é porque o produto não deve ser terrível, é terrível, né? É terrível. Tem que dar preferência para aqueles produtos que tem umas propagandas bem porcaria, assim, porque esses aí... Se você tem um produto bem porcaria também e bom, pode anunciar com a gente. Mas, Abel, eu quero te perguntar uma coisa antes da gente também entrar no... Porque eu quero saber a tua opinião agora. Eu quero saber a tua opinião. Isso é sério, agora é sério. Antes da gente entrar no próximo assunto, como todas as pessoas normais, tu deve ter um inimigo. A gente tem desafetos, né? Então tu deve ter um inimigo. Por acaso algum desses teus inimigos te olhou nos olhos e te ameaçou assim, ó, eu quero a tua hemorroida? Aconteceu isso contigo? Graças a Deus, não. Mas eu confesso que eu ia me sentir muito intimidado, né? Porque é um termo muito em aberto, né? Tu dizer assim que o cara quer a tua hemorroida. Quero a tua hemorroida. Agora a gente vai falar de loucademia de política, porque depois daquela reunião ministerial, e foi o Abel que deu esse nome, não fui eu, não tem outro nome para ser dado para esse momento do Brasil. Não tem. É loucademia de política. Que coisa, né, cara? Que coisa. Cara, tem muitas coisas a se dizer daquele vídeo que veio à tona depois de muita expectativa. E ele vem à tona porque ele está inserido no contexto de uma investigação que está sendo feita por causa daquela denúncia que foi feita pelo ex-ministro Moro de que o presidente estaria tentando interferir indevidamente na Polícia Federal. Que injustiça com ele. Uma maldade. Eu acho que essa talvez tenha sido a parte menos chocante do vídeo, porque àquela altura, quando o vídeo foi finalmente divulgado, todo mundo já sabia que aquilo tinha sido realmente dito. O próprio presidente não negou que havia sido dito. Não, mas ele não falou polícia. Sim. O PF. Ele não negou os fatos, ele apenas apresentou uma tese defensiva na qual ele dizia, não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer. Eu não estava falando em Polícia Federal, eu estava falando em substituição da minha guarda particular, da minha segurança particular. Que é mais ou menos como tu explicar pra mãe, quando tu chegava na adolescência em casa fedendo a cigarro, que tu não fumou. Sim. Choveu, né? Uma nuvem de cigarro choveu em ti. De um amigo, ela achou o cigarro no teu quarto, é de um amigo meu na gaveta. Para, conversa. Então essa parte acabou sendo a menos chocante, claro, ela vai ter todo o valor aí na questão da investigação, que está em andamento e tal, mas como nessa altura a gente já sabia, já tinha confirmação do próprio presidente que realmente tinha havido um diálogo nesse sentido, aquilo ali não impressionou ninguém. O que acabou chocando todo mundo foi todo o resto,
né, daquele show de horrores, não só pela forma, né, porque ninguém ali se comporta como se estivesse numa reunião oficial de ministros, né, de altos cargos da República, ministros com o presidente da República. Parecia um grande churrascão de amigos, assim, que todo mundo já estava para lá da 15ª cerveja, e que estavam tudo ali para falar mal, lavar a roupa suja e falar mal dos desafetos. Uma pauta de assuntos extremamente importantes, com uma pandemia acontecendo no momento e gravada, registrada, né? Então, assim, ó, sabe o que isso me lembrou, Abel? Lembra quando teve aquele plágio do Alvin, do Goebbels? Né? E a gente comentou à época, isso acontece nos corredores, isso não é uma coisa por acaso que aconteceu ali. Ali nessa reunião a gente teve a confirmação. A gente desconfiava que todas as pessoas falavam assim nesse governo e elas realmente falam. Então, como assunto, em eventos oficiais, ó, essa reunião é oficial, agora nós vamos ouvir o ministro da Educação. Eu quero prender os vagabundos do STF. É nesse clima, né? E tu percebe que quando ele fala isso, eu, se dependesse de mim, a gente começava aprendendo esses aí tudo. Primeiro ele aponta em direção ao Congresso. Sim. Aí que entra, a começar por esse vagabundo do STF. Mas ele tá falando basicamente do Legislativo e do Judiciário. Sim. Então, tipo assim, o sonho do cara que tá no Executivo é acabar com os outros dois poderes e ficar só o Executivo. Então é uma fantasia de poder bastante perturbadora. E essa é uma questão que é muito importante, não tratar esse vídeo como se fosse, não, isso são conversas privadas que vazaram. Não tem nada de privado naquilo. Não. Aquilo ali é uma reunião oficial, formal, pública, do presidente, né, inclusive com valor de documento histórico, né, que deveria estar para registro. Onde tu esperaria, não é aquela questão de tu esperar que as pessoas se comportem como anjos, né? Todo mundo ali é adulto, a gente sabe que adultos falam palavrões, é diferente daquela orientação que tu dá para crianças e adolescentes, não, vamos controlar a linguagem. Não, a pessoa é adulta tem... Mas os palavrões ali no meio, vamos falar a verdade. É o que menos importa, É o que né? menos importa, Lógico. O que importa é o jeito que os assuntos estão sendo tratados. Lógico, lógico. Tu poderia estar tratando de assuntos sérios e deliberando coisas importantes e programáticas e no meio ali soltar, pô, merda, bosta, porra. Isso faz parte de uma linguagem autêntica e espontânea de adultos. O problema é quando tu começa a usar termos chulos para atacar governadores, por exemplo, por causa que eles estão adotando uma abordagem diferente da tua. Detalhe, a dos governadores está funcionando melhor que a tua, porque a tua abordagem é negar a existência da doença ou achar que as pessoas têm que tomar um remédio que nenhuma autoridade médica no mundo aprova. Então, é um encontro ali, é uma reunião que não é um encontro privado, não é um momento privado, não tem nada de privado ali. E tu vê que aquelas pessoas não têm realmente nenhum respeito, nenhuma adequação à liturgia do cargo. Não. E nem a questão do cerimonial e da forma. E também tu vê que não existe nenhuma preocupação com uma agenda construtiva dos interesses do povo. Porque tu tem um discurso demagógico ali, não, porque eu me preocupo com o povo, porque eu acho que os políticos não andam mais na rua, não conversam, não sentem cheiro de povo e não pensam mais no feijão com arroz das pessoas. Até aí, tu pensa, ok. Posso pedir uma parte? Por favor. Quando tu viu, ou foto, ou qualquer coisa, o Bolsonaro entrando em uma favela? Nunca na vida. Então, assim, ó, é uma falácia tão grande isso, uma pura falta demagogia. de caráter, uma demagogia terrível, porque ele nunca entrou numa favela. Ele nunca entrou numa palafita. Ele nunca fez nada disso. Nada, ele vai pertinho dele, ele vai passear de jet ski. Ele não pode dizer que ele está preocupado com o povo brasileiro, porque ele não conhece o Brasil. Sim. Começa por aí. Mas o que mais denuncia a falsidade não é nem histórico, é o cara fazer esse discurso, não, porque a gente tem que pensar no povo, a gente tem que se preocupar com o povo, o feijão com arroz do povo. E daí tu pensa, tá, agora parou de esbravejar e de fazer o desabafo, agora vamos para uma agenda programática. Tu vê que nenhum assunto de interesse social e coletivo é discutido. É feito aquele desabafo, que é um desabafo de palanque, é aquela postura de palanque, eu sou o cara do povo, não sei o que, blá, e daí ele começa a falar... Um desabafo de ressentido. E daí ele começa a entrar numa agenda pessoal. Eu tô incomodado que eu não tô recebendo informação, eu tô me sentindo exposto, eu tô me sentindo atacado, eu tô me sentindo inseguro, vocês ministros têm que me proteger, eu tô me sentindo desprotegido, vocês têm que zelar por mim, vocês têm que pensar que se eu caio, vocês caem também, porque se cair o nosso governo não sei o quê, porque daqui a pouco a gente vão ser presos. Porque daqui a pouco a gente vai ser preso, porque daqui a pouco a gente vai ter que pegar e sair do país, daí eu e vocês podemos, mas como é que fica a minha família que fica aqui? Eu tô preocupado com o meu irmão, né? Quer dizer... Depois que termina aquela atuação, aquele stand-up da demagogia ali, do cara preocupado com o povo, na hora de entrar realmente na discussão dos assuntos, tu vê que não tem um assunto de interesse social, coletivo ou da comunidade. Em todo o corpo técnico do Ministério. Em todo. Nenhum. Nem esse que saiu agora querendo pagar de paladino da justiça mais uma vez.
que é mais falso que note 3 pila. Que ouviu coisas terríveis nessa reunião e não abriu o bico. E não se manifestou. Mas não só ele. Bico. O presidente estava sentado ao lado de 2 generais. De 2 Não generais. abriu o bico. Nenhum deles abriu o bico para dizer assim, não, ó, gente, tá, não vamos prender ninguém pelos crimes que estão aqui, mas vamos baixar a bola. Não, 2 generais completamente submissos a um presidente delirante, que é um capitão da reserva. Ninguém deu um pio, né, da quantidade de absurdo. E aí tu até poderia dizer, bom, ninguém queria também cometer aí, né, a impostura de interromper ou contradizer o presidente numa reunião dessa. Mas daí o ministro da Educação é dado a palavra para ele não tem nenhum assunto para falar da pasta dele. Nenhum. Ele só fala da amargura dele e de como ele se sente menosprezado ali, e que ele tá chateado porque tem gente ali com agendinhas pessoais, não sei o quê. Quer dizer, o problema que ele tem não é o problema os problemas da sociedade, né, e o problema do povo em relação à pasta dele. Não, é o problema dele ali no ambientezinho dele, a intriga palaciana. E daí ele solta aquela que tinha que prender todo mundo, que aponta primeiro pro legislativo, depois faz o comentário da STF, e não tem ninguém pra dizer, não, peraí, tu não pode dizer uma coisa dessas. E a Damares foi na mesma onda, né? Sim. A Damares é uma pessoa perturbada demais até para aquele governo. Coitadinha, aquele é um caso psiquiátrico. Aí o Salles solta aquela, não, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque isso é um momento positivo que a gente está vivendo, porque agora a gente pode passar a reforma legislativa de boiada. Mas ali é diferente, ali tem maldade, né? O Salles é uma pessoa terrível. Eu vi maldade por tudo ali, né? Não, mas ele é mais perverso, assim, ó. Claro, evidentemente que vai entrar uma pessoa perversa, recalcada, Damares, um caso psiquiátrico com muita maldade junto ao presidente, né? A gente não precisa nem entrar no mérito, mas ele é articulado, ele fala bem, ele dosa as palavras, né? Ele é uma pessoa perversa. Não, ele é calculista e ele tem um equilíbrio emocional, que é uma coisa que falta nos outros ali. Os outros são aqueles psicopatas histéricos, assim. Não, e ele tem um óculos ridículo também. Ele tem um óculos mais ridículo que o meu chapéu. É terrível. Eu acho que recusaram a entrada dele no mundo de mau humor. Não, mas ele tem cara de quem fuma Pall-Mall. Aquele ali fuma Pall-Mall. Ai, não. Parece que fabrica o Pall-Mall até hoje só para ele demanda dele. Pall-Mall. Mas é uma coisa aterrorizante, porque tu vê que não é só a questão da forma, que as autoridades ali não estão exercendo seus papéis da maneira como seria minimamente exigível, né? Mas não há uma preocupação com nenhuma pauta social importante. Não, a questão a mais óbvia, né, que todo mundo percebeu, nós estávamos já no meio, né, bastante inseridos no meio de uma pandemia seríssima. Que não chegou ao pico ainda. E isso não foi objeto da reunião, mas poderia ser que especificamente aquela reunião fosse discutir outros assuntos, fosse uma reunião mais dedicada para a questão da educação, ou uma questão mais dedicada para a questão dos problemas da economia decorrentes da pandemia, enfim. Mas não, tirando aquele momento do discurso demagógico, porque eu penso no povo, eu estou de saco cheio desse político que não pensa no povo, não sei o quê. Quando começa a se falar em termos de realmente o que está me angustiando, o que precisa ter, o que precisa mudar, é aquela coisa, vocês não estão defendendo o suficiente o governo, não pode o presidente só apanhar e os ministros não apanhar, se eu apanho vocês têm que apanhar junto, que se eu não estivesse aqui vocês não iam estar aqui. Quer dizer, é um grupo que capturou o governo e, por assim dizer, o Estado brasileiro para atender o seu interesse próprio. E é isso. O Guedes deixou isso bem claro na reunião. E que está inserido numa lógica de luta pelo poder, e é só isso que interessa. Exato. E ao mesmo tempo que diz, eu não estou preocupado com a reeleição, mas tu só está falando em te manter no poder. É só isso. Essa é a preocupação. O governo existe para se preservar. E o Guedes não tem absolutamente nenhum plano, nenhuma estratégia de desenvolvimento da economia. É como se todo o problema da crise econômica se solucionasse com privatizações. Sim. E não é. E eu acho que é só porque tu pensa a importância histórica, institucional e econômica do Banco do Brasil no nosso país. Eu acho que só aqui um ministro da Economia pode ser gravado dizendo que tem que vender essa porra. Nesse momento, se referindo a um patrimônio histórico, econômico, da importância, da magnitude do Banco do Brasil, se referindo nesses termos, e esse cara não cai. Não cai. E ninguém fala uma vírgula. Um fracasso completo da gestão dele, né? Muito antes da pandemia. Como é que tu pode sugerir uma coisa? Tem que vender essa porra. A porra, no caso, é o Banco do Brasil, cara. É o Banco do Brasil. Ele não tá vendendo o maço de Pall-Mall que ele comprou mais.
Tu pensa assim, aí tu vê que não é aquela coisa da descompostura do momento, da escolha do termo chulo. São as pessoas que tratam o patrimônio público com uma indiferença, como se fosse porcaria, como se estivessem fazendo um bazar de garagem, de coisa que tiraram da sala, né? Tu fica perplexo, né? Realmente daí a gente entrou nessa brincadeira e chega num momento em que a forma de descrever isso seria uma espécie de locademia de política. De política. A gente está chegando no fim, mas antes eu quero perguntar uma coisa também para ti de novo, doutor Abel. Qual a relação da seguinte sentença? Eles querem a nossa hemorroida. Eles querem tirar a nossa liberdade. Eu juro para ti que eu não entendi a relação entre hemorroida e liberdade. Eu não entendi. A gente fica se perguntando, o que será que se quis dizer aqui? Será que eles querem nossa mãe, eles querem nos tirar do sério, eles querem nos irritar, eles querem que a gente não durma de noite, eles querem nos deixar não, num hemorroida estado... é liberdade. Não. Pois é. Não tem sentido. E daí imediatamente, em seguida, tu diz que, né, tu ressalta a questão da liberdade, que eles querem tirar a nossa liberdade. Aonde está inserida, né? Em que orifício que está inserida a liberdade para que tu faça essa associação entre a proteção da liberdade e o cuidado com a hemorroida. Mas de novo, essa forma, não é nem a linguagem, é uma forma de ser no mundo escatológica desse governo, né? Que deixa a gente impressionado e que, de novo, não é só na forma, porque... Ninguém está querendo dizer aí que governos democraticamente eleitos tu tem que ter sempre um cara com doutorado e professor de sociologia que não Fernando Henrique Cardoso. Tem que ter dado aula em universidade no exterior e ter um monte de livro publicado. É óbvio que não. Né? É próprio da democracia que talvez seja até desejável, né, do ponto de vista da representatividade da democracia, que tu tenha pessoas que tenham uma forma de se expressar e uma forma de enxergar o mundo mais próximas do cidadão médio, né, e que, por exemplo, vão se assemelhar mais a um perfil como o do ex-presidente Lula, que saiu com 87% de aprovação, ou do Bolsonaro, do que um Fernando Henrique Cardoso, porque um Fernando Henrique Cardoso, um doutor, cara com doutorado, obra publicada, não sei o que, esse cara está muito fora da curva, né, em termos de representatividade. Então não é isso, não é uma visão elitista e aristocrática da representação. Agora, não importa se o jeito que tu fala é mais simples, mais direto, é como tu te porta. Nenhuma linguagem, o conteúdo da mensagem, né? Claro, é aquela, o que tu tá fazendo? Então não adianta dizer, esse sujeito, na verdade, ele é transparente, honesto, e ele tem um jeito, né, honesto de se expressar, ele diz o que ele realmente pensa, ele é só verdadeiro. Não, tu deixa claro que, na verdade, o cara, na agenda do dia dele, só tem compromissos particulares. É tudo uma preocupação com ele, com a família e com o grupo dele, e como esse grupo vai se manter no poder. Não existe uma preocupação com a agenda social, até é por isso, daí a gente entende que esse governo até agora não arranjou tempo para se preocupar e para se organizar em relação à pandemia. E daí a gente entende afirmações anteriores do presidente, por exemplo, viu que hoje morreu 1.000 pessoas, aí daí? Porque ele tem mais com o que se preocupar. Ele está preocupado que ele está apanhando com os filhos, com a Polícia Federal, com e daí a gente, que governo é esse? Um governo não pode existir para pensar apenas na sua própria sobrevivência. Exato. Gente, a gente está chegando aqui no final, então. Por favor, se inscrevam no canal. Dá o joinha. Dá o joinha. Ajuda no Apoia-se, deixa um comentário, tá? Semana que vem nós estamos de volta. Eu sou o André Scheidt, o Marlboro Man. E eu sou o Henrique Abel, o homem de... Não vou dizer que eu sou o homem de pulmão, que vai ficar ruim, né? Deixa eu escolher o outro aqui. Eu vou ser o cara do Hollywood, então, escapei na Berlinda. E agora eu vou para a terra onde os homens se encontram. Até semana que vem, pessoal.